Sabe? Por isso que o Senhor diz lá em Coríntios, examinar o homem a si mesmo. Porque é difícil nós nos examinar. É fácil nós olharmos para alguém e examinar o próximo. Não é fácil, né? Irmão, tu tem que mudar, irmão. Tira essa mentira. Irmão, deixa de fazer isso. Mas, irmão, quando a gente vem para nós, que a gente olha esse irmão, é difícil, não é mudar? A gente vê que é difícil tirar de nós. Porque do outro é como a irmã estava ali louvando. Ser eu é que é difícil, né? Falar todo mundo fala. Fazer o que eu faço é que é difícil. E é verdade. A tua luta para mim é fácil. Eu resolvo de toda maneira, né? Mas se eu for viver essa luta, eu vou dizer, não, o Senhor não suportaria, né? Porque o Senhor diz que Ele dá a cada um conforme a gente suporta, né? Ele não dá pra gente perecer. Ele dá pra gente aprender. E Manassés ali, ele foi levantando esses altares e andando conforme a sua vontade. E será que Deus não estava olhando do céu, hein, irmão? E vendo, Manassés, eu te levantei, não foi para isso. Eu não te levantei, Manassés, para tu levantar um altar de vaidade. Eu não te levantei, Manassés, eu te chamei para tu levantar um altar de mentira. Eu não te chamei para tu levantar um altar para outros deuses. E às vezes o altar é a nossa língua. E às vezes o altar é a vaidade. E às vezes o altar é um pensamento imundo que não sai. E às vezes o altar é o nosso coração, é uma mágoa. É o coração endurecido. É um coração que se rebelia quando Deus não quer fazer aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes nosso coração se rebelia. O nosso coração se ira até com Deus, irmão. Essa semana mesmo eu estava dizendo com a minha mãe, do jeito que a gente trata o nosso irmão, muitas vezes nós tratamos Deus. Sabe? Quando a gente é ingrato com o irmão, nós somos ingratos com Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que Ele é imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos imagem e semelhança de Cristo. E quando nós aborrecemos, a Bíblia diz que a gente está em treva. Mas será, irmão? Existe esse que não se aborrece com seu irmão? Não existe. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos carne, nós somos tendenciosos. A Bíblia mesmo diz que nós somos tendenciosos a nos afastar do Senhor. Mas existe um Deus, amado, que Ele nos faz voltar atrás. Ele nos faz nos arrepender e reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. E dizer, não, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que olhar com o olhar de Cristo. Aleluia. E o Senhor está falando hoje é para mim e para você, amado. Porque quando Deus nos dá uma palavra de confronto, Ele vem confrontando a mim em primeiro lugar. Aleluia. Porque Ele diz, qual o altar que tu tem levantado para mim? O que é que tu tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Aleluia. Qual altar tu tem levantado que não tem sido para o Senhor? O Senhor manda nos examinar hoje. Talvez essa palavra até você não esteja... eu queria uma palavra de vitória, sabe? Mas, irmão, uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor. Sabe? Primeira vitória é aqui. Primeira vitória é eterna, irmão. Sabe? Primeiro, os altares, as vitórias têm que ser vencidas dentro de nós. Porque as batalhas muitas vezes se encontram aqui, ó. Quando a verdade quer prevalecer. Aleluia. E a carne também. E fica uma batalha entre o espírito e a carne, como a palavra diz. Que quem cogita do espírito se inclina para o espírito. Quem cogita da carne se inclina para a carne. Aleluia. Por quê? Porque muitas vezes nós levantamos esses altares. Muitas vezes esse altar é a nossa carne, irmão. Quando a gente não consegue mortificar a carne, como o Senhor diz, né? A Bíblia diz lá em Gálatas que aqueles que são de Jesus crucificarão a sua carne com a sua concupiscência.
Ele nos capacita, irmão, a mortificar nossa carne. O Senhor, Ele nos capacita a dizer, olha, não é tu que manda, não é tu que está no controle, é o Senhor. Por isso que Ele diz, enchei-vos do Espírito. Encher é eu que me encho, é eu que busco me encher. Sabe, às vezes nós queremos que Deus faça tudo na nossa vida. Claro que tudo vem do Senhor, a santificação, a justificação, a salvação, tudo vem dele, irmão. Porque o homem, ele não tem capacidade de se justificar. Não existe esse homem que possa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou santo. Não existe. Você é santo porque o Senhor tornou santo. Porque o Senhor, com o sangue dele, nos comprou. E lá no lamaçal do pecado, ele nos chamou. Quando a gente não valia nada. Quando alguém olhava e dizia, aí não presta para nada. O Senhor olhou e disse, eu vou visitar com a minha graça. Eu vou visitar com a minha misericórdia. E a Bíblia nos diz, amado, que chegou um dia que o Senhor, não foi o diabo não, viu, irmão? A Bíblia diz que foi o Senhor. Tá aqui. Pelo que o Senhor trouxe sobre os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com os cadeus e levaram a Babilônia. Olha aí, foi o Senhor que trouxe esse cativeiro para Manassés. Sabe por quê? Porque o Senhor deixa nós andarmos. O Senhor fica olhando e diz, vai, anda de conformidade com a tua vontade. Mas o Senhor, Ele não quer perder as nossas almas. Ele não quer perder nem a minha nem a tua alma. O Senhor, Ele olha com misericórdia. Alguém olha e diz assim, aí, Deus não está aí não. Deus não quer isso aí não. Deus está repudiando isso aí. Mas o Senhor, com toda a abominação de Manassés, o Senhor diz, ei, eu vou levantar uma circunstância. Glória a Deus. Aleluia, eu vou levantar uma circunstância. Porque Ele vai reconhecer que eu sou Deus. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que veio esse cativeiro para Manassés. Sabe, irmã, quando eu leio essa palavra, eu digo, Senhor, Tu és Deus. Porque Manassés, mesmo no pecado, no erro, sabe? Mesmo Manassés ali abominando, fazendo abominações contra o Senhor estava olhando para ele. Aleluia. Aí nós entendemos o que o salmista Davi diz. Da onde fugirei, Senhor? Para onde eu irei, Senhor? Se aonde eu vou, Tu estás. Aleluia, Deus. Se eu boto a minha cama lá na cova, na treva, Tu ali está com o olho, Jesus. Todo canto o Senhor nos acompanha. Aonde nós formos, o Senhor é comigo e contigo. Sabe, às vezes a gente está disperso, está desligado, está como um soldado no meio da guerra, ferido, sem saber o que fazer. Senhor, não tenho força mais para guerrear, não. Aleluia. Glória a Deus. Você já viu um soldado ferido ali nos filmes? O soldado fica ali ferido. Vem outro e bota nas costas e tira da guerra. Para ser tratado. Muitas vezes nós somos assim, amado. Nós estamos na guerra. Deus nos levantou para a guerra. Deus nos levantou para ser guerreiros. Deus nos levantou e você, amado, para estar na posição. Mas há momentos que a gente, Senhor, não suporto mais. Senhor, grande é a prova. Senhor, estou ferido. Meu Deus. Porque o nosso coração, amado, fere com a palavra, fere com afronta. Sabe, nosso coração se abala com uma perseguição. Um coração afrontado, irmão. Aleluia. Mas como Davi disse, Senhor, é Tu, Senhor, que adestra minhas mãos para a guerra. Aleluia. Ei, irmão, tu ainda está na guerra porque o Senhor está, olha, te ensinando a guerrear. O Senhor está me ensinando e te ensinando. E o Senhor diz, eu te chamei para ser saudável. Irmão, uma vez eu sonhei e uma pessoa, uma irmã, ela era do círculo de oração. E eram muitos irmãos fardada. E essa irmã, ela vinha com a farda. E ela chegava e me entregava. E eu digo, Senhor, que mistério é esse? Senhor, será que eu, Senhor, você dirigente de oração, que a gente pensa logo nisso, né?
Eita, Jesus, é mistério. Né? O Senhor não, filho, eu te adestrei para ser guerreira. Eu te chamei para estar na guerra. Como é que a gente guerreia, irmão? É batendo nos outros, é? É se degladiando, é, irmão? É metendo a língua nos outros, é, irmão? Como é que a gente guerreia, hein? Como é a arma do crente? É oração, irmão. É nos rendendo ao Senhor. É dizer: o Senhor limpa minhas vestes. O Senhor tem colocado esse versículo no meu coração, desde que o varão aqui pregou. E ficou esse versículo no meu coração. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Hoje é dia de lavar, irmão, as nossas vestiduras no Senhor. Sabe, o Senhor diz: bem-aventurado aquele que lavou. Não, o Senhor diz: bem-aventurado aquele que lavam. Por quê? Porque todo dia eu e você tem que nos lavar. Nós temos que se render ao Senhor e abrir o coração. Sabe, amado? Às vezes o altar é um sentimento de inveja, um sentimento de ira. Ai, eu não posso ver essa irmã que eu abomino. Ai, meu coração está com ciúme de tal coisa. E muitas vezes isso é um altar. Sabe, irmão? Deus é um Deus de detalhe. Nós olhamos assim, mas Deus vê cada detalhe, irmão. Você vê, se você olhar para o universo, você vê um universo cheio de detalhes, irmão. Se você olhar para o nosso corpo, a gente vê um corpo cheio de detalhes. Deus, Ele se preocupou no mínimo detalhe. Ele se preocupou com a nossa unha, Ele se preocupou em fazer a nossa orelha. Sabe, irmão? Deus se preocupa com pequenas coisas que você diz assim: não, Senhor, tu não está nem ligando para isso. O Senhor se preocupa, irmão. O Senhor sabe a tua necessidade. Às vezes a nossa necessidade é tão pequenina, mas para o Senhor diz: eu vou realizar. Porque vou trazer alegria para o coração dos meus filhos. Aleluia. Mas o Senhor quer aquilo que Manassés fez, irmão. Manassés, ele reconheceu quando veio o cativeiro. Há cativeiros na minha e na tua vida que o Senhor traz. Sabe para quê? Para a gente, nos humilhar no Senhor. E dizer: Senhor, minha autossuficiência não vale nada, Jesus. Eu não consigo andar só, Jesus. Eu já disse para o Senhor: Senhor, eu não consigo andar só. Sabe, quando a gente quer sair da presença do Senhor, e a gente quer dizer: Senhor, eu quero andar por mim. Sabe, Senhor, é difícil te servir. É tão estreito, Jesus. Mas o seu filho, não. Eu te chamei. Tu foi comprada com preço de sangue. Aleluia. Já pensou, irmão, se lá na cruz do Calvário o Senhor tivesse olhado hoje para a humanidade de hoje e tivesse dito: não, Deus, não, Pai, eu não vou morrer por esse povo, não. Esse povo é mau. Esse povo não me quer. Esse povo vão blasfemar contra o meu nome. Esse povo, Senhor, muitas vezes só vem a mim por interesse. Irmão, já pensou se Deus chegasse para mim e para você e dizer assim: filha, eu não vou fazer nada na tua vida, nada. Eu vou te dar só minha graça, tu quer? Irmã, a gente diz assim: Senhor, a tua graça nos basta. Mas sabia que às vezes a gente mente, irmão? Sabia? Sabe por quê? Porque quando chega o dia mau, a gente quer se irar contra Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que, Senhor? Eu te sirvo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que, Senhor? Sabe? E aí, amado? E aí é onde o Senhor diz: filha, eu vou te mostrar que a minha graça te basta. Sabe? Porque muitas vezes, amado, a gente está cheio de pessoas, cheio de coisas. Mas o vazio quem preenche é Jesus. Sabe? Você vai ali, você vai acolá, você entra, você sai. Mas o vazio quem preenche é Jesus. Aleluia. Quem preenche o vazio é Jesus. Não é uma roupa de marca, não é uma sandália de marca, não é um amigo que diz: olha, eu te amo. Não é um homem que chega e diz: eu te amo. É Jesus. Porque quando vem o cativeiro, quando vem a dor, é o Senhor que está dizendo: filha, eu te amo. Filha, eu tenho um plano na tua vida.
filho, eu posso mudar essa história. Tá vendo essa dor no teu coração? Sou eu que tiro. Eu que curo, eu que liberto, eu que faço andar, eu que posso te dar prosperidade, eu que faço tu ser importante. Porque o meu valor e o teu valor, o homem muitas vezes não conhece. Sabe, irmão? Às vezes nós queremos ser reconhecidos. Ô Senhor, nem o meu marido, Senhor, me reconhece. Ô Senhor, é tão difícil viver com a pessoa, Senhor, que não reconhece o meu valor. E um dia Deus falou comigo no louvor. E disse, olha filho, meu valor vem de ti, vem de mim. O teu valor não está no que tu é, no que tu faz. O teu valor, sabe por que tu tem valor? Porque eu sou o teu Criador. Aleluia. Sabe por que tu tem valor? Tu é precioso para o Senhor. Porque o Senhor te moldou com as próprias mãos dele. Glória a Deus. Porque no ventre da tua mãe, o diabo quis até não deixar tu nascer. Aleluia. Mas o Senhor tem plano. O Senhor diz, olha, tudo que eu faço, eu tenho propósito nessa terra. Irmão, você vê tudo. Tudo que tem na terra, até o que o homem faz, tem propósito. O homem faz uma cadeira para sentar. Tudo. Esse cordão, você olha assim, é corra feio, mas tem um propósito. Ele serve para alguma coisa. Então, amado, não se sinta pequeno. Não se sinta que você não é nada. Muitas vezes há momentos na nossa vida que nós somos confrontados e a gente, Senhor, porque eu nasci, para que eu estou nesse mundo? Sabe? Mas o propósito do Senhor está guardado na mão dele. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Você pode até andar errante aí no mundo. Errando. Mas o propósito está na mão do Senhor. E Ele quer te entregar. Ele quer te mostrar. Ele quer falar contigo. Tu crê que Deus quer falar contigo? Deus tem um mistério na tua vida. Mas tu tem feito como Manassés. Tu tem levantado altares que não é para o Senhor. Quando diz altares, não é altares de idolatria. É altares no coração. Quando a gente não deixa o reino de Deus ser estabelecido aqui, ó. A verdade de Deus penetrar. Porque até então, a verdade de Deus não tinha penetrado em Manassés. Mas, irmão, o cativeiro. A cativeiro na minha e na tua vida. Que Deus permite para nos aproximar dele. Para nos converter. Nesse cativeiro, Manassés foi convertido, irmão. Ele se converteu ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aí então Manassés conheceu a Deus. Aleluia. Ele conhecia de ouvir falar. De história do seu pai. Porque é diferente, irmão, eu contar um testemunho. Não é? É diferente para você que está ouvindo. Pode até lhe edificar. Mas é diferente de quando eu estou contando. Eu conto com unção, eu conto com verdade, eu conto com convicção, porque eu vivi isso. Aleluia, assim é a gente. Quando a gente conhece a Deus, irmão, eu posso dizer, eu conheço a Deus. Né? Quando a gente conhece, quando a gente tem experiência, quando Deus falou. É como o irmão disse, irmão, aqui é uma oração. Aqui, irmão, é só uma porta que Deus abriu para aquelas vidas que estão cansadas e oprimidas ouvir a palavra. Mas você necessita se firmar com o Senhor. Em primeiro lugar, você precisa ter uma aliança com Deus. É verdade. Aleluia. E deixar Deus dirigir. Então a palavra diz, amado, que Manassés, ele clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus. E de pronto, amado, de pronto, o Senhor atendeu a oração de Manassés. Se fosse eu e você, irmão, nós dizíamos, não, Deus atende a oração de um pecador desse, que anda pecando, que anda adulterando, que anda roubando, que anda matando criança. Esse mundo, a primeira coisa que a gente fazia era apontar o nosso dedão. Porque nós somos assim, irmão. O ser humano é assim. Por isso que alguém veio falar do ser humano para Jesus. Jesus, não precisa falar do ser humano que eu conheço. Eu conheço.
Então não precisa alguém falar de mim e de você, porque Deus conhece. Sabe? Não adianta eu olhar e dizer assim, irmão, tu fez isso, fez aquilo, e assim. A gente tem que nos edificar, com certeza. Eu e você, nós temos que nos aconselhar, que nos edificar, sabe? Que andar em comunhão. Porque a palavra diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Sem a santidade ninguém verá Deus. Né? Então, amado, de pronto Deus atendeu a Manassés. E o Senhor quer dizer o quê? Por que Deus atendeu a oração de Manassés? Quem pode dizer por que Deus atendeu? Porque houve o quê? Arrependimento. Sabe por que muitas pessoas entram na igreja e não duram nem 3 meses, irmão? Porque não se arrependeu. É verdade. Porque não houve arrependimento, porque ele não entendeu que a vida que ele levava era uma vida de treva. Sabe que alguém batiza, desbatiza e continua no mesmo pecado? Porque ele não reconheceu que ele estava em treva. E que Jesus é a luz. Aleluia. Porque, irmão, o batismo ele é um símbolo do que acontece na nossa alma. A alma é a palavra que nos lava. A água é a palavra que nos lava. E aquele mergulho é a velha criatura. Mas às vezes a pessoa entra e sai e toma banho. Vai tomando banho e não muda. Sabe? Porque não houve arrependimento. Porque arrependimento, irmão, é de fato e de verdade. É aqui, ó. É aqui. É no nosso coração. É quando você diz, Senhor, há uma imundícia no meu coração. Eita, Deus vai tirando, meu Sabe? pai. Davi, amado, eu gosto muito de pregar Davi, porque Davi ele era muito verdadeiro com Deus, irmão. Quando ele diz assim, lá no Salmo 19, ele diz assim, Senhor, que a meditação do meu coração e as palavras que saem da minha boca seja agradável ao Senhor. Aleluia. Você entende aí, irmão? A meditação do coração, ele está dizendo, sabe o quê? Senhor, que eu penso, que há dentro de mim, seja agradável ao Senhor. E o que sai da minha boca, Senhor, te agrade. Então, irmão, outro salmo ele diz assim, Senhor, olha e vê se há em mim caminhos maus e me guia a caminhos de salvação. Outro salmo ele diz assim, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Entende aí por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, irmão? Não era porque ele era santarrão, que ele orava demais. Era não, irmão, é porque ele abriu o coração para o Senhor. É porque ele dizia, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia. Senhor, não deixe meus inimigos triunfar sobre mim. No Salmo 71, quando chegar você lê esse Salmo, amado, é tremendo. Uma vez eu ia para o trabalho e Deus me deu esse Salmo. E Deus diz, clama pelos teus inimigos, para eles não triunfar sobre ti. Glória a Deus. Sabe? Porque as minhas e as tuas atitudes dá direito o inimigo triunfar, irmão, sobre nós. Ai, aleluia. Porque o Senhor diz lá no Salmo 81, se o meu povo me ouvisse, de pronto eu abateria o seu inimigo. E a paz seria para sempre. E eles comeriam o melhor do trigo. Olha aí, irmão. O Senhor disse que se nós ouvíssemos, Ele de pronto, ó, colocava por terra nosso inimigo. E nós comeremos o melhor do trigo. Isso fala de quê? De prosperidade espiritual e material. Então hoje é dia de quê, irmão? O Senhor fala de quê hoje? De arrependimento. Ah, irmão, de quê? Você sabe. Eu sei. Glória a Deus. Porque nós conhecemos o nosso coração. Nós sabemos o que há dentro de nós. Então hoje é dia de arrependimento, de nos arrepender de fato e de verdade. Eu tenho dito, Senhor, eu quero me arrepender de fato e de verdade, Senhor. Só de boca não, de fato e de verdade. Então vamos buscar esse arrependimento todo dia. Que a Bíblia fala de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É arrependimento, irmão. Quando diz lavar as vestes, é de sentar aqui. Quando você diz assim, não, bota aí pratos limpos, a conversa, né?
Então é isso que Deus está falando. É você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu vou abrir o meu coração para Ti, Senhor. Ah, mas Deus sabe. Mas Deus quer que tu confesse. Porque, irmã, assim como Manassés fez, ele reconheceu o seu pecado, a sua imundícia. E o Senhor de pronto fez ele voltar ao seu reinado, irmão. De pronto o Senhor fez ele tomar a posição a qual Deus tinha dado de rei. Quando a gente se arrepende, Deus coloca a gente na posição. Filho, tu se arrependeu, pois eu vou colocar lá onde eu te botei, que tu saiu. Então é isso que o Senhor quer na minha e na tua vida hoje. Eu queria que o irmão ficasse de pé para a gente orar. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Jesus, né, irmão? Jesus é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por esse momento. Aleluia. Eu queria que a irmã Lucinha viesse aqui para a gente orar por ela. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Glória ao Senhor da glória. E aquelas pessoas que estão necessitando de oração. Se você quiser vir aqui. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Na presença Oh, deles. Derrame as suas lágrimas hoje. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Deus, todos nós estamos aqui, Senhor. Deus, sem acepção de pessoa, todos nós precisamos de arrependimento, Senhor. Todos nós precisamos de nos reconciliar contigo, Jesus. Porque, Espírito Santo, nós aprendemos no dia de hoje que através do arrependimento, que a tua misericórdia se manifesta. É através do arrependimento, é através da sinceridade, de abrir o coração para ti e te clamar, Senhor. Que vem a unção que quebra o jugo. Oh, Espírito Santo. Porque assim como tu quebrou o cativeiro de Manassés, meu Senhor, tu tirou ele daquele cativeiro, quando ele queria andar na sua própria vontade, meu Senhor. Tu trouxe o cativeiro, Jesus. Mas assim como tu permitiu esse cativeiro, tu mesmo, Senhor, quebrou ele. Ai, decalamaçou. Oh, Espírito Santo. Nós queremos nos arrepender, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados. Oh, Deus, dos altares que muitas vezes temos levantado. Oh, Senhor, vem nos tratar. Vem nos libertar. Vem nos lavar, nos purificar. Porque, Senhor, a nossa oferta é o nosso coração, é a nossa vida. Oh, Espírito Santo, tu conheces o coração. A coração aqui, Senhor, que está despedaçado. A coração aqui, Senhor, que está dilacerado pelas lutas, pelas afrontas, pelo cativeiro, Senhor, a qual muitas vezes as nossas próprias vontades nos levam, Jesus. Mas, Senhor, o mesmo Deus que se revelou a Manassés, o mesmo Deus que colocou Manassés na posição, tu é o mesmo Deus que se revela no dia de hoje, meu Senhor. Oh, Deus, nos perdoa, meu Senhor. Perdoa a soberba do nosso coração. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, a nossa altivez. Perdoa, Senhor, a autossuficiência. Porque às vezes achamos que podemos andar só, Senhor. E não podemos. Oh, Espírito Santo, nosso Espírito clama por Ti. A nossa alma necessita de Ti. Oh, a nossa carne perece quando o Senhor não está na nossa vida. Oh, Espírito Santo. Deus, eu te clamo, Senhor.
Oh, Espírito Santo, derrama unção de cura, de libertação, uma unção que quebra o cativeiro, uma unção que despedaça o jugo, meu Senhor. Oh, Senhor. Espírito Santo, eu coloco a irmã Luciana nas tuas mãos. Tu sabe a dor do seu coração. Tu sabe a peleja, a afronta. Oh, Senhor, mas tu é um Deus, Senhor, que traz. Tu é um Deus, Senhor, que quando a gente não cuida, tu cuida. Quando a gente não sabe usar a autoridade, tu usa. Quando a gente não sabe, Senhor, ensinar, Jesus, tu ensina. A filha dela é herança tua, meu Senhor. Deus, não deixe os sonhos daquela jovem ser roubados. Não deixa Satanás destruir, Senhor, os sonhos. Não deixa Satanás destruir a juventude. Mas que ela venha ter a juventude na tua presença. Que ela venha, meu Senhor, Deus amado, te conhecer. Se revela aquela vida onde ela estiver nesse momento, Espírito Santo. Aonde ela estiver, eu te peço, Senhor, visita aquela jovem. Tira a cegueira, o encantamento pelo mundo, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Visita aquela jovem, Senhor. Faz ela entender, Senhor, que o melhor é a casa da mãe dela. Que o melhor é a verdade do Senhor. Que o mundo é engano. É uma vitrine de propaganda enganosa, meu Senhor. O mundo oferece alegria momentânea. O mundo oferece, Senhor, uma bondade de aparência. Oh, Espírito Santo. Mas assim como tu tirou a nossa cegueira, vai tirando dessa jovem, vai tirando de todo aquele que está no mundo, dos nossos familiares, Senhor. Vai repreendendo esses demônios, vai amarrando, oh, meu Senhor, os enganos das trevas. Deus amado, toma essa jovem nas tuas mãos. Meu Deus, se ela está aqui porque o teu Espírito Santo trouxe ela. Meu Deus, ela é tão carente do teu amor, meu Senhor. Ela precisa tanto de ti, Jesus. Mas os enganos do mundo, Senhor, muitas vezes tem feito uma peleja no coração. Oh, Deus, ela tem vontade, mas o mundo, Senhor, acorrenta para as coisas do mundo. Mas, Senhor, tu tem propósito. Meu Deus, tira a dureza, tira a rebeldia, tira a ira. Vem trazendo cura, vem trazendo libertação. Vem, meu Senhor, libertando essa vida. Vem, meu Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida dela. Coloca por terra as palavras de maldição, meu Deus. Coloca por terra o engano do adversário. Aquele que vem, Senhor, com engano. Aquele que vem com engano maquinando mal para a vida dela. Dá livramento, Senhor. Livra, meu Deus, aleluia. Quebra essas correntes que aprisionam o coração, meu Deus. Quebra, Senhor. E derrama a tua unção na vida dela. A unção que traz libertação. A unção que regenera o coração. Oh, Espírito Santo, tu me mostra um lugar de treva, um quarto escuro, onde a alma dela se encontra. Meu Deus, tu me mostra ela no canto da parede, sentada e chorando, Senhor. Oh, Senhor, tu é um Deus de verdade, tu é um Deus de misericórdia, tu é um Deus real, meu Senhor. E o Senhor diz que vai abrir a tua visão. Ai, decanosso. Abre a visão dela, Senhor. Tira a cegueira espiritual. Oh, Deus, que ela venha suprir as carências da alma no teu amor, Senhor. E abençoa essa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, então eu te agradeço esse momento, Senhor. Abençoa cada um que aqui está. Meu Deus, cada um que se fez presente neste lugar, Senhor. Deus, que eles possam sair daqui cheio da tua graça.
Mas, Senhor, em nome de Jesus, traz essa alegria aos nossos corações no dia de hoje. Alegria da salvação. Alegria de ser servo teu. Alegria de ser filha do Senhor. De ser filho do Senhor. E dizer, eu não tenho nada, mas eu tenho um Senhor. Aleluia. Vamos contentar com a tua graça, meu Deus. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Palma para Jesus, né? Você está no local. Em nome de Jesus. A gente vai encerrar, viu, irmão? Em nome de Jesus, meu Deus. Palma para Jesus. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Quer se reconciliar? Glória a Deus, aleluia. O horário é agora, viu? Tá aí. O Senhor usou a serva do Senhor para trazer a palavra, né, irmão? Eu creio que falou com muita gente aqui, né, irmão? Falou comigo, falou com você, né? Você vai sair daqui edificado, amém, irmão? Tem alguém para Jesus? Né? Se os irmãos tem algo para passar, ou para a pessoa, ou para a igreja. Não, para a pessoa, porque é por causa do horário, viu, irmão? Você passa quando terminar, viu? Porque tem gente que mora longe, né, irmão? Tem que ir para casa, né? Longe para ir, né? Para não ficar cansativo, entendeu? Aí os irmãos que tiverem algo para passar para os irmãos, opa, vamos encerrar, viu? Porque o irmão que faz a oração final para encerrar. Para encerrar o trabalho. Amém, irmão. Eu vou dizer só um pequeno hino. Porque, irmão, a gente servir a Deus não é fácil. Vem as tribulações, vem as tristezas, a angústia, a mágoa, a ira. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de louvar esse Deus. Aleluia. Quando eu vi meu irmão condenado a 25 anos de cadeia. Quando eu vi minha mãe careca, aleluia, condenada à morte. Eu olhei para o céu, ser crente, meu Deus. Aleluia. É fácil, mas numa hora dessa ninguém sabe se é fácil não. Aleluia. Mas aí eu olhei para o céu e eu vi que meu Deus era tão grande, tão grande. Aleluia. Que Ele tinha me levantado como guerreira. Aleluia. E eu louvo esse Deus. E eu louvo muito esse Deus. Aleluia. Porque Ele tem me sustentado até aqui. Aleluia. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, vem dar vitória ao teu povo, Deus. Aleluia. Eu não sei o que o teu povo veio buscar, Senhor. Eu só sei que tu és o Deus, Senhor, que acima de tudo nós temos que te louvar. Mesmo que não há alimento, mesmo que não há, Senhor, aleluia, prosperidade, Senhor, nós temos que te louvar, Senhor, aleluia, porque o Senhor quer ver, é aquele que louva, mesmo, aleluia, na tristeza. Louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor, Ele é Rei, aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, tu não pode deixar de louvar esse Deus que tu aceitou, aleluia. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. E assim, aleluia, eu louvei o meu Deus, aleluia. E o Senhor tem me sustentado. E esse mesmo Deus é o que vai sustentar cada um que aqui está. É o Deus que dá vitória. É o Deus que quebra a armadilha do inimigo, desmancha laço e dá vitória ao crente fiel. Aleluia, irmão. Quer bênção, quer vitória, o segredo é obedecer. Aleluia. Porque quando eu aprendi a obedecer o meu Deus tem me dado o melhor desta terra. Aleluia. E eu posso estar dizendo aqui, eu moro no Pio 12. Mas está aqui a minha irmã, minha cunhada, minha irmã em Cristo e meu cunhado. Aleluia. Eu não preciso sair por aí falando o que eu não vivo, irmão. Porque eu só falo o que eu vivo e o meu Deus tem feito isso na minha vida. E esse Deus está aqui nesse humilde quintal, aleluia. Porque eu sei que o Senhor vai dar um lugar maior. E aquele quintal, aleluia, que muitos apontam, o meu Deus vai exaltar, aleluia.
porque o meu Deus abre porta onde a parede, porque Ele é Deus, terramaná. Aleluia. Abençoa o teu povo, Senhor. Aleluia. Abençoa, Deus. Livra, meu Pai. Guarda, meu Pai, até a sua casa, Senhor. Abençoa o dirigente desta obra aqui, Senhor. Aleluia. Sustenta ele, Jesus. Aleluia. Porque cada pedrada que jogam nele, o castelo dele está terminando. Eita, Deus. Amém, Senhor. E aqui eu te louvo, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade. Amém. Jesus. Volte sempre, viu? Pode ir pra casa, mano, Jesus. Não, viu, irmão? Quero mais, Jesus! Quarta-feira, viu, irmão? Ô, glória! Glória a Deus. Vem aqui, tá gravando.